todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje vamos mais um vídeo de histórias alternativas. E se a adesão do Pará não tivesse acontecido? Bora pro vídeo! Tudo começa no período colonial, quando Portugal expande seus territórios seguindo o Tratado de Tordesilhas, com a cidade de Belém sendo fundada em 1616. No entanto, foi substituído pelo Tratado de Madrid após a dissolução da União Ibérica, corrigindo e definindo pelos territórios da Espanha e Portugal em 1640. Em 1808 até 1819, a família real fica no Brasil após a perseguição de Napoleão em sua estadia no Brasil. Dom João VI faria diversas reformas colocando ordem. Em 1820, voltam para Portugal, enquanto isso seu filho continua no Brasil como regente até a declaração de independência, chamando as outras províncias para aderir ao novo país. Em agosto de 1823, chegou à região uma força naval enviada por Dom Pedro I, comandada pelo almirante britânico John Pasqual Grenfell, com ordem de garantir a adesão do Pará ao Império. Mas e se a adesão do Pará não tivesse acontecido? Desde o início, Dom Pedro I e seus conselheiros tinham uma prioridade clara: manter a integridade nacional. O Brasil era recém-formado e perder o controle da foz do Amazonas significaria perder o acesso ao norte do continente, dar brecha para intervenções estrangeiras como a França e a Inglaterra, e enfraquecer a legitimidade do Império. Mesmo que o Grã-Pará resistisse em 1823, o Rio de Janeiro certamente voltaria com mais força em alguns anos, talvez na década de 1830 ou 1840. Para reintegrar a região após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, no Brasil, passou por uma fase de turbulência chamada período regencial. Por isso, nesse momento, o Império estava fraco demais para tentar retomar o Pará. Mas depois de Dom Pedro II assumir em 1840, revoltas regenciais como a Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, etc., e o exército sendo reorganizado, o Império usaria a marinha para bloquear a costa do Pará e o acesso ao Amazonas. Os imperiais marchariam pelo Maranhão e pelo Rio Negro, ficando no interior. O discurso seria de reunificar a pátria, o que fortaleceria o nacionalismo brasileiro. Se a operação fosse bem sucedida, Dom Pedro II sairia como grande unificador, reforçando sua imagem de imperador pacificador e toda a unidade. O Império do Brasil emerge militarmente unificado, nacionalista e confiante. O exército atestado, moderno e coeso, uma força personal de alcance continental. Potências europeias como Inglaterra, França e Espanha passaram a tratar o Brasil como um império regional de verdade, não apenas uma ex-colônia independente. Isso muda completamente o equilíbrio de poder. A Cisplatina, na história real, o Brasil perdeu em 1828, dando origem ao Uruguai. Mas nesse cenário alternativo, com o exército consolidado e o prestígio internacional, o Império provavelmente recuperaria a Cisplatina, talvez por diplomacia ou talvez por guerra. A justificativa seria de reintegrar a província do Sul, como parte do mesmo processo unificando que trouxe de volta ao norte. O Brasil enfrentaria Buenos Aires e as províncias do Rio da Prata, como a Argentina, e tentariam impedir a expansão brasileira. O conflito seria parecido com a Guerra do Paraguai, mas com o Brasil como agressor potente e dominante. A Inglaterra provavelmente intermediaria a paz, garantindo a livre negociação dos rios e reconhecendo o protetorado cisplatina, entre aspas, sob influência brasileira. O Paraguai, nessa realidade, sem fronteiras disputadas e sem rivalidades diretas com o Brasil, pois seriam controladas pelo Rio da Prata, o Paraguai se tornaria dependente do Império, provavelmente firmando uma aliança comercial e de defesa no Rio de Janeiro, enviando a guerra. E claro, o ditador Carlos Antônio Lopes e depois seu filho Solano Lopes seriam um aliado, e não inimigo do Brasil como a nossa realidade. Os outros vizinhos, como Peru, Bolívia e o Chile, seriam respeitar a soberania do Brasil, e até possivelmente ajudando com algumas intervenções, assim como foi nossa realidade, só que bem pouco se comparar com essa aqui. Se vocês têm mais comentários a respeito disso, comentem aqui embaixo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que gostem. Deixe o seu like e se quiserem podem se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!